Wagner, seja bem-vindo mais uma vez. Nós vamos orar, estenda suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus, também nosso Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Toma o teu filho nas tuas mãos, que vai fazer uso da tua palavra. Usa o teu filho para falar à tua igreja, é a nossa oração no nome de Jesus. E a igreja diz... Graça e paz, igreja. Graças a Deus. É um prazer poder retornar ao culto, junto com os irmãos, e nesta oportunidade poder compartilhar da palavra, né? Eu estou imensamente grato a Deus, todas as vezes que Ele me dá essa oportunidade de servir a igreja, fazendo uso da palavra. Eu gosto de fazer menção da minha gratidão a Ele por isso, porque na verdade nós só fazemos porque Ele tem alcançado a nossa vida pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça, e nos dado esse privilégio, né, de poder servir a igreja fazendo uso da palavra. Antes de nós lermos o texto, eu quero só falar algo para os irmãos. Eu estou tendo hoje a oportunidade de me dirigir à igreja de uma forma mais oficial. A gente já está caminhando no discipulado e alguns irmãos já nos conhecem um pouquinho, a gente já trocou uma palavra ou outra e estamos nesse momento de nos envolver, mas alguns outros não, por conta de morarmos distante, e a gente vem pouco aqui, né? Há pouco tempo e poucas vezes, mas eu creio que Deus vai nos dar a graça de poder estar mais vezes cultuando com os irmãos. Nós moramos em Três Rios, Deus nos levou para a cidade de Três Rios há 5 anos e estamos caminhando ali no propósito de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Pastor Paulo, nós nos conhecemos meados de 2014, me parece, quando havia um núcleo do IBINT ali em Petrópolis. Nós somos de Petrópolis, moramos em Três Rios, mas somos de Petrópolis. Na ocasião, morávamos em Petrópolis. Eu estava pensando hoje, eu tinha 1 ano de casado, né? A gente já passou dos 8, então tem bastante tempo que a gente se conheceu. E então nós estudamos, tivemos o privilégio, esses dias mexendo lá nas minhas coisas, eu encontrei um trabalho que ele havia nos pedido para fazer, né? E ali nós nos conhecemos e foi pouco tempo, poucos meses. E no final da aula, no término da disciplina, ele conversou comigo, com a minha esposa, e nos presenteou com um livro, Uma Vida com Propósito. Fez uma dedicatória, pediu para que nós lêssemos aquele livro, porque aquele livro havia transformado a vida dele, e ele acreditava que também transformaria a nossa vida. E depois disso nós tivemos uma ocasião no MIPA, na festa da roça, e depois não tivemos mais contato, pouco nos falávamos, aquele contato mesmo da rede social, até que em 2016, quando nós havíamos acabado de chegar em Três Rios, ele entrou em contato conosco para saber como nós estávamos, porque ele estava preocupado com a gente. E aí eu disse, olha, a gente está bem, chegamos em Três Rios, estamos caminhando, estamos cumprindo o propósito de Deus. Ele disse, que bom, vocês estão sendo pastoreados? Estamos, que bom, Deus abençoe. E pouco nos falamos depois disso, até que quando agora, no início desse ano, nós, na verdade, meados do ano passado, nós rompemos o vínculo que tínhamos com a instituição, que já estávamos já há um tempo ali, desde que fomos a Três Rios, e estávamos orando a Deus para o que Deus tinha pela frente. Nós literalmente vivemos a palavra de Abraão, quando Deus mandou Abraão sair da região familiar onde ele estava e ir para uma terra desconhecida para Abraão até então, mas que o Senhor o mostraria. Às vezes Deus faz essas coisas. A gente entendeu que não dava mais para continuar, mas para onde ir? Qual é a direção? Qual é o lugar? E Deus falando ao nosso espírito que nos mostraria. E nesse período de preocupação, de conflito,
E eu disse: Deus, eu sou um pastor, chefe de família, que não estou congregando, que não tenho um pastor, que não estou vinculado a nenhuma igreja, e vem uma proposta, vem outra, e um grupo de pessoas que já caminha com a gente: pastor, aluga um espaço, vamos abrir uma igreja. Eu disse: meu Deus, é isso que o senhor tem, o tempo é esse, é agora. E nesse meio tempo, o pastor Paulo aparece na nossa vida de novo. Como é que vocês estão? Eu estou preocupado com vocês. O Espírito de Deus inquietou meu espírito, disse: Senhor, é o Senhor que está nesse negócio. E aí abrimos o coração para Ele, né? E Ele disse: então vamos orar. E começamos a orar, vamos caminhar e vamos ver o que Deus tem. Até que Deus então gerou paz no nosso espírito, e nós estamos hoje caminhando com o MIPA, né? Há uma extensão do MIPA em Três Rios, irmãos, porque nós estamos ali. Quem sabe que Deus nos dará a graça futura de ter essa extensão de uma forma mais oficial, talvez um templo, onde pessoas vão se agregar, mas até que isso aconteça ou não, já existe uma extensão do MIPA, porque nós estamos ali cumprindo com o propósito, e nós louvamos a Deus, eu, minha esposa, minha casa, nós louvamos a Deus por esse tempo, por essa igreja, por esses pastores, bem como todo o corpo de liderança e os membros dessa casa que têm nos recebido com tanto carinho, para que juntos possamos cumprir o propósito do Senhor. Que Deus retribua a sua vida, que Deus lhe abençoe, e que juntos possamos continuar expandindo o reino de Deus. Amém? Agora abra comigo a sua Bíblia no livro que escreveu Abacuque. Abacuque, capítulo de número 2, nós vamos fazer menção do capítulo 2 e também alguns versículos no capítulo 3. O capítulo 2, nós faremos menção ao verso 2, 3 e 4. Você que encontrou, diz graças a Deus. Poucos encontraram, vamos guardar para que todos encontrem. Enquanto você procura, esses dias para trás, eu fui dar uma palestra numa igreja em Três Rios. A gente trabalha na área teológica, eu dirijo alguns cursos teológicos, cursos de formação de obreiro, e fui dar uma palestra numa igreja, e quando terminou a palestra, chegou uma pessoa e começou a conversar, e disse: rapaz, você está caminhando lá no MIPA com o pastor Paulo? Eu digo: estou. Ele: rapaz, eu conheço muito o pastor Paulo, eu já estive lá, já caminhamos juntos. E aí ele contou a história do pastor Paulo desde a época que ele era da Bleia ainda, né? E ele disse: manda um abraço para ele, pastor Tedeschi, não é isso? Tedeschi. E eu digo: meu Deus, não dá para se esconder, né? Estou em Três Rios dando uma palestra, e tem alguém que conhece essa igreja, que já esteve, já caminhou, e alguém que está falando bem, né? É bom quando a gente encontra alguém que fala bem das pessoas, porque para falar mal tá cheio de gente por aí, né? A gente ouve a todo instante, e quando fala bem a gente se alegra, né? A gente glorifica a Deus, porque alguém está vendo os bons frutos que a pessoa está produzindo. Então o MIPA já é conhecido em Três Rios antes do Fagner e da Renata, porque alguém já estava por ali falando do MIPA e dos pastores dessa igreja. Capítulo 2 de Abacuque, o verso 2, você encontrou, diz graças a Deus. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e faça bem legível sobre tábuas, porque para que vamos voltar. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e faça bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Agora nós vamos ao capítulo 3, o versículo de número 2, que diz: ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva
a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. 17. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja arrebatado, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Nós estamos vivendo literalmente o mês do avivamento e do sobrenatural. E esse avivamento tem alcançado a nossa vida. O sobrenatural de Deus tem alcançado a nossa vida por intermédio da palavra que tem sido liberada sobre nós. Pensando sobre esse tempo e sobre a minha participação nesse tempo, o Espírito de Deus fez saltar ao meu espírito esse texto tão conhecido de nós outros que aqui estamos. O livro do profeta Abacuque, ele é um livro que vai se diferenciar dos livros dos demais profetas bíblicos. Haja visto que Abacuque está dentro da classificação do livro que é chamado os livros dos profetas menores, a saber, por conta do seu pouco conteúdo informativo. Nós vemos que dentro da divisão teológica sistemática da Bíblia, nós temos os escritos dos profetas, que foram classificados como os profetas maiores, dado a sua abrangência, a sua extensão de informação. Abacuque, ele está na classificação dos profetas menores. E dentro da classificação dos profetas menores, Abacuque, ele é um profeta que se difere dos demais, dado a sua forma de escrita. Como é que se desenvolve a sua escrita? Você vai observar que os profetas normalmente eram aqueles que recebiam a mensagem de Deus, recebia a palavra de Deus e direcionava a um povo determinado. Seja esse povo, o povo hebreu ou não, esta era a função do profeta. Em palavras mais simples, o profeta é aquele que traz Deus para o meio do povo. Ele recebe a palavra, ele recebe a orientação, ele recebe a direção de Deus e transmite ao povo. Ele é a boca de Deus. É por isso que o profeta, ele é alguém temido. Quando o profeta chega, alguém teme, porque ele representa o próprio Deus no meio do povo. O profeta traz a palavra de Deus, seja ela uma palavra de direcionamento, seja ela uma palavra de avivamento, seja uma palavra de instrução, ou seja uma palavra de correção. Se você observar, quando Samuel vai à casa de Jessé, a pergunta que se faz é: de paz a tua vinda? Porque o profeta traz a palavra de Deus, seja de direção, seja de juízo. Mas Abacuque, ele tem um teor um tanto quanto diferenciado. Porque o livro de Abacuque, ele é um livro profético, mas ele é um livro também poético. E ele também é um livro que, na verdade, vai demonstrar o diálogo entre o profeta e Deus.
Diferente dos demais profetas que trazem a profecia, que trazem a palavra e agora dá a ela acessibilidade ao povo, Abacuque não escreve simplesmente para liberar uma profecia, para liberar uma palavra futura, seja ela de correção, seja ela de ânimo, seja ela de direção. O livro do profeta Abacuque é um livro do diálogo entre o profeta que está inconformado com a situação do seu povo, entre o profeta que está cheio de crises e agora começa a questionar a Deus, e então vai tomar nota e escrever o seu questionamento a Deus. E isso, pastor Paulo, me chama a atenção para Abacuque, porque o escritor Silas Daniel vai dizer que ele é o profeta filosófico. Ele é alguém que escreve no campo da interrogação, do questionamento, da pergunta. Os demais profetas trazem resposta ao povo, seja ao povo hebreu ou a outras nações. Abacuque não está trazendo resposta ao povo. Abacuque não está trazendo uma direção ao povo. A princípio ele está escrevendo os seus lamentos, as suas dores, as suas indagações, e isso me faz compreender que independente da função que eu exerça na obra do Senhor, no reino de Deus, eu também sou alguém que estou cheio de indagações, que estou cheio de perguntas e questionamentos. Talvez você tenha entrado aqui esta noite desta forma, e eu vim para te dizer: você está no lugar certo, porque aqui tem resposta de Deus. Aleluia, oh glória. Eu amo Asaf, porque ele diz: eu estava com os meus pés quase vacilando, até que eu entrei no santuário do Senhor. Ah, querido, você entrou no santuário, e no santuário tem direção, tem resposta. Você crê que Deus tem uma palavra para você? Abacuque é esse profeta diferente, porque ele relata as suas questões. E quando eu olho para o capítulo 1, o verso de número 1 diz o seguinte: o peso que Abacuque, o profeta, viu. Todo bom leitor sabe que um bom livro, ele vai aguçar a nossa atenção e prender a mesma já nas suas primeiras páginas. E nós vamos ter o que é chamado de sinopse ou sumário, e é ali que a nossa atenção vai estar presa para a leitura posterior. Se naquelas primeiras páginas a minha atenção não for aguçada, não for tomada, provavelmente eu não vou ler aquele livro. Abacuque, quando escreve, ele escreve sobre o que ele está vivendo, sobre o momento em que ele está atravessando. Abacuque não está escrevendo para alcançar um público, para alcançar leitores. Se eu fosse olhar para o livro de Abacuque como um bom leitor e que desejasse ter a minha atenção prendida para esse texto, jamais eu leria o profeta Abacuque, porque nas primeiras palavras Abacuque não consegue prender a minha atenção, porque ele não começa falando de algo atrativo, de algo que me aguça a atenção. Ele começa dizendo o peso que o profeta Abacuque. Quando a gente lê o livro do Gênesis, lá no início, é o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha como a nossa atenção vai ficar presa no princípio. Que princípio? Quem criou? Deus criou. Criou o quê? A gente começa a ficar com desejo de dar continuidade à leitura, porque o nosso desejo por saber o que vai vir depois é aguçado. Agora eu digo assim: eu vou falar ou eu vou escrever sobre o peso que eu vi. Já viu quando você é pequeno
Eu acho que todo mundo já passou por isso aqui. Meu filho faz isso direto. Ele acha que ele é adulto e que ele é capaz de fazer coisas de adulto. Ele não quer pedir mais para nada. Ele pega a mão e faz porque ele já sabe fazer. E aí você sabe como é que é, né? Tá tudo errado. Mas você precisa pegar algo que é pesado. Você sabe que é pesado, que você não tem capacidade de levantar do lugar, mas você quer de alguma forma colaborar, contribuir, e você quer tomar aquele peso para si. Só que você é consciente de que você não tem força suficiente, de que você não é capaz, mas mesmo assim você tenta, e quando você mal levanta, você tem que devolver para o lugar para que não haja um estrago maior. É mais ou menos isso que Abacuque está informando. O que vai vir a seguir é o peso que está sobre mim, o peso das perguntas sem respostas, o peso das indagações, dos questionamentos. É maldade, é violência, é injustiça, e eu estou gritando, eu estou clamando, eu estou em desespero, e a resposta não vem até que, oh, glória, no capítulo 2, essas indagações são quebradas, o silêncio é quebrado, e Deus então fala com Abacuque. Observe, o capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: ó Senhor, até quando clamarei, e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não me salvarás. O livro de Abacuque começa com um grito, um grito desesperador, de alguém que está inconformado com a situação política, com a situação religiosa. Porque se você for adentrar o contexto político, ao contexto religioso de Abacuque, o cenário é desastrador, o cenário é caótico, e ele agora não se conforma, não entende, quer conhecer o que está acontecendo. É como que se ele olhasse para Deus e Deus não o escutasse, é como se ele clamasse e Deus não ouvisse, olhasse para Deus e Deus não olhasse para ele. Ele está dizendo: mesmo que eu grite, talvez nesse período de avivamento sobrenatural, você seja um Abacuque da vida, que está gritando de forma desesperadora por resposta de Deus. Avivamento, a palavra avivamento tem a ver com renovação. A palavra avivamento é tornar a dar a vida, é reacender. Como eu vou ser avivado sem antes ser amortecido? Eu fiquei pensando nisso, pastor Paulo. Se a gente clama por avivamento, é porque alguma área está amortecida, é porque alguma área desfaleceu. Aí Abacuque vai dizer o seguinte, no capítulo 3: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, no dia do desfalecimento, no dia da mortificação. Torna a reacender, torna a dar vida. A gente não está clamando por avivamento para a gente sair por aí, como pregou o nosso pastor no primeiro culto desse mês, como alguém embriagado, mas como alguém que está cheio de vida. E quem está cheio de vida transmite vida. Quem está cheio de vida libera vida. Se você está clamando por avivamento, se eu estou clamando por avivamento, é porque alguma área desfaleceu. Eu e minha esposa viajamos agora recente, e na viagem algumas coisas nos marcou, mas nós fomos a uma vitivinícola, conhecer ali o processo do cultivo da uva,
processo de fabricação do suco, do vinho. E quando nós chegamos, esse período de inverno, a vinícola está toda, as parreiras de uvas estão todas secas. Você só consegue ver, eu até fiz uma postagem, você só consegue ver os galhos secos. As parreiras são galhos secos, pastor Paulo, como que galhos mortos. Aí o moço disse assim: olha, esse período é o período onde as uvas, as parreiras, elas estão no período de dormência, ou o período de maturação. E eu falei: o que é isso? Ele disse: o período de dormência e de maturação é o período depois da colheita, onde as folhas caem e ela se seca, e nesse período ela está absorvendo nutrientes do solo. Ela está sem folhas e a sua atenção é toda voltada para os nutrientes do solo, para que ela possa se preparar para a próxima colheita, para o período em que ela vai florescer novamente e vai frutificar novamente. Eu falei para minha esposa: pregador pentecostal, nascido na Assembleia de Deus, já virou mensagem, já dá para pregar no culto de domingo, mas é assim que acontece na nossa vida. E eu estava vindo para cá, o Espírito de Deus falou no meu coração: algumas pessoas estão vivendo o tempo da dormência, o tempo da maturação, mas vai chegar o momento de florescer. Levanta a mão, porque eu vou liberar a palavra. Você voltará a florescer para a glória de Deus. Eu olhei e disse assim: eu vim no lugar errado. Aqui não tem uva coisa nenhuma, está tudo morto. Ele disse: não, ela está dormindo. Talvez alguém olhe para você e disse: o que está acontecendo com ele? Fique tranquilo, não queime as etapas da vida. Existe o momento das folhas verdes, existe o momento dos frutos viçosos. Sabe por que a uva está com os seus ramos secos? Porque todo nutriente absorvido foi dado aos frutos, que agora está no processo para produzir o melhor vinho, para produzir o melhor suco. Alguém está olhando para você e está dizendo: está morto. Deus me trouxe aqui para dizer: você está no processo de maturação. Tem hora que a gente está dando fruto à vontade. Todos vêm e pegam os frutos. Aí de repente, sabe o que acontece? Os frutos se vão. E alguém olha e diz: e agora? Acabaram-se os frutos? Secaram-se as folhas? Não sabem eles que agora é a etapa de estar em descanso, absorvendo o nutriente. Quem é que controla as estações do tempo, senão o meu Deus? Existe o período do inverno, onde as folhas caem, onde o frio vem, mas existe também o período da primavera, onde as flores aparecem. Existe o período do verão, onde o sol reacende. Existe o período do outono, onde há um avivamento de Deus para a tua casa, há um avivamento de Deus para a tua vida, há um avivamento de Deus. Quem controla é Ele, tudo está no governo dEle. Se é hora de maturar, amadureça para frutificar para a glória dEle. O problema é que a gente está igual a Abacuque, não compreendeu ainda o tempo e começa a questionar a Deus. Eu vim falar nessa noite, já estou terminando, de maturidade cristã, espiritual. Não dá para ser mais crente menino, imaturo, que quer abandonar o barco, porque o tempo da dificuldade veio, porque o silêncio se estabeleceu. Sobretudo Ele é Deus.
Eu sou criado no Evangelho. Eu tenho a honra de dizer isso. Já vivi experiências com Deus, mas eu era um crente menino, por não entender o meu tempo e o propósito. Eu já vivi tanta coisa. Eu tenho um amigo que diz: rapaz, você tem mais hora de igreja do que de vida. Eu fui criado na igreja, minha mãe me levava para oração. Sabe, pastor Paulo, eu não sou bom jogador de bola. Para poder jogar bola com meu filho que quer jogar bola é uma luta. Esses dias ele apareceu com um papagaio, querendo colocar o papagaio no alto. Eu disse: rapaz, eu não sei como é que faz isso, porque minha mãe não me ensinou isso. Minha mãe não me botou na rua para jogar bola, bolinha de gude, soltar papagaio. A minha mãe me levava para o círculo de oração, e era o círculo mesmo. As irmãs de 70 anos de idade, do coquinho enrolado lá da Assembleia de Deus, fazia o círculo, e minha mãe me jogava ali no meio. Aí eu digo assim: não sei jogar bola, mas eu sei falar que Jesus é bom. Eu sei expulsar o capeta. Não tem nada contra a bola. Se você joga futebol, joga mesmo. Me ensina para eu aprender. Mas eu não aprendi. Mas vivi muitas crises por não entender o tempo. Aí teve uma época que eu comecei a pregar, pastor Paulo. E aí saía pregando para todo lado. Eu achei uma agenda lá na minha mãe ontem, antiga minha, e eu escrevia tudo. Eu até lembrei do senhor, era o meu checklist. Eu fazia questão de escrever tudo que eu ia fazer. E eu estava vendo que teve dia que eu preguei de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha terminado o ensino médio, não estava fazendo faculdade, não estava trabalhando, não tinha menor aprendiz. E eu dizia: Jesus, eu vou fazer o quê? Emprego não tem, faculdade não dá para cursar agora. Eu vou falar que tu é bom, eu vou pregar, vou expulsar demônio. Eu vinha para Piabetá, irmão, no meio daquelas irmãs. Eu preguei em tanta igreja em Piabetá, Saracuru, nesses cantos, tudo para aqui, que eu não sei nem chegar mais. Aí tinha momento que eu estava pregando de manhã, de tarde, de noite. Eu vinha para Vigília no lote 15 pregar. Era o saudoso pastor Marco Lima, já nem está mais no nosso meio, foi assassinado há um tempo atrás. Problema aí de facção, ele se envolvia muito nessa coisa de problema de favela, desses problemas todos aí. E numa dessas ele foi alvejado, e eu vinha para lá na vigília para pregar. Saía da vigília de manhã, já tinha uma consagração para pregar, e de repente as portas se fecharam. Eu não pregava mais. Eu falei: Deus, tu esqueceu de mim, as pessoas não me chamam. Eu pregava de manhã, de tarde, de noite. Agora eu não prego, ninguém me olha, ninguém me vê. Só que Deus estava falando e eu não entendia. Existe o período da maturidade. Eu estou te amadurecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu aprendi que ninguém para o que Deus tem na minha vida. Aqui no MIPA não tem isso, eu acho. Que não tem não, eu acho. Mas lá em Três Rios tem um bando de crentes lá que fica assim: eu vou mudar de igreja, porque o pastor não me reconhece. Naquela outra igreja ele já me convidou para ser consagrado pastor. Aqui estão impedindo o ministério. Irmão, que Deus é esse que confiou o ministério a você e se limita a cumprir ou não por causa de um homem? Ninguém pode impedir o que Deus tem na tua vida. Sabe o que é que acontece? É porque esse período não é período de frutos, é o período da maturação. Deus quer te amar. Deus estava amadurecendo Abacuque, só que Abacuque insistindo. E aí quando eu entendi o que de fato é cumprir o propósito de Deus, eu não me preocupei mais com essas coisas. Porque foi John Wesley que disse que se não tivesse os púlpitos das igrejas, não lhe faltavam as praças públicas, os trens, os metrôs, os ônibus. Então o que Deus tem comigo não se limita a esse espaço. E aí Deus me levou para o campo. Eu comecei a trabalhar no campo missionário. Fui para fora do Brasil em viagens missionárias, dentro do Brasil. E Deus foi me amadurecendo, e eu entendi de fato o que é cumprir o chamado, o que é cumprir o propósito. Aí no capítulo 2, para a gente fechar aqui, 4 minutos eu termino. Abacuque então, ele está questionando, e Deus diz a ele: faz o seguinte, pega tábuas e escreve de forma bem legível a visão que eu vou compartilhar com você, para que todo mundo leia, inclusive quem passar correndo. O justo viverá pela sua
influencia a um homem chamado Paulo escrever por diversas vezes. O que Abacuque escreve e que vai ser recitado por Paulo vai inspirar um homem por nome Martinho Lutero, quando debruçado sobre esse texto, a promover, a promulgar as 95 teses do protestantismo, e dentre as teses, ele vai falar sobre as 5 soles, e uma delas é somente a fé, inspirado no que Paulo replicou, que foi gerado por Deus no coração de alguém que estava questionando por não se conformar com a situação. O justo viverá da sua fé. Agora, sabe que fé é essa? Eu gosto de estudar o texto, a palavra, a etimologia. E essa fé aqui, pastor Paulo, meu professor, hoje meu pastor, olha que coisa, é a palavra emunar. Não é a fé de alguém que confia em alguém, não é a fé de alguém que acredita em algo, não é a fé de alguém que crê em alguma coisa, é a fé no sentido de fidelidade, é alguém confiável, é alguém fiel. Aí Abacuque está recebendo de Deus: escreva que o justo viverá da sua fidelidade. O justo aqui não é aquele que crê, o justo aqui não é aquele que acredita, mas aquele a quem pode ser confiado. É como que se ele estivesse dizendo: Abacuque, sabe quem é que vai sobreviver? Aquele a quem eu olhar e perceber, este é fiel, este se manteve fiel, e por isso eu vou avivando ele, por isso eu vou avivando ela, até que o sobrenatural aconteça. Algum fiel aqui? Perceber que capítulo 1 e capítulo 2 é um Abacuque, o capítulo 3 é outro Abacuque. É como que se você pegasse outra pessoa, pastora Juliana, o que ele escreve é totalmente diferente do que o que ele começou a escrever. Ele começou a falar do peso, ele começou gritando desesperadamente. Agora ele entendeu que o que vai fazer ele sobreviver não é o grito, não é o desespero, não é as perguntas, não são os questionamentos, mas é a fidelidade dele a Deus, independente da circunstância. Deus diz assim: primeiro eu vou te dar a receita, depois eu vou te dizer o que é que eu vou fazer com os ingredientes. A receita é: seja fiel. Agora você quer saber o que eu vou fazer com os ingredientes? Eu vou levantar uma nação ímpia para ensinar vocês o caminho da fidelidade. Abacuque entra em desespero. Eu queria convidar você a se pôr de pé comigo, por favor. Quando a gente estuda esse livro dentro do campo teológico, se você for fazer uma leitura filosófico-teológica do livro, você vai perceber que esse livro, ele permeia dentro da ideia filosófica chamada teodiceia, que é Deus versus o mal. Como explicar a maldade versus ao Deus bom, ao Deus criador? Isso são questões que são abordadas todos os dias dentro do campo teológico, filosófico. Eu esses dias fui indagado porque um aluno disse: pastor, lá no livro de Isaías diz que Deus é o Deus que cria o mal, e tem pessoas que não conseguem compreender
que existe o mal que está relacionado à questão moral, ou o mal imoral, a imoralidade, e existe o mal circunstancial, o mal temporal. Se você for olhar o contexto de Isaías, quando Deus diz que Ele mesmo é o Deus que cria o mal ali não é o mal no que diz respeito à moral ou à imoralidade, mas é o mal circunstancial. São circunstâncias, são meios, são tempos que Deus pré-estabelece para um propósito de educar, de conduzir, de direcionar o seu povo. E aqui em Abacuque Deus está estabelecendo o mal. Que mal? O mal onde na verdade uma nação ímpia, uma nação perversa vai tomar o povo, vai os levar cativo para a sua terra, vai os oprimir. E é lá, na Babilônia, que eles vão entender a receita para sobreviver até que venha o avivamento. Aí Abacuque diz: eu entendi, Deus. Então eu quero te falar o seguinte: quando eu ouvi a tua palavra, as minhas entranhas se adoeceram, o meu ventre se comprimiu, eu tive temor. Mas deixa eu te fazer um único pedido então: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e no tempo da ira, ó Deus, lembra-te da tua misericórdia. E tem mais, Senhor, faça notória, notifica a tua obra entre as nações. Ele entendeu que é a fidelidade que vai gerar o avivamento, não é as perguntas, não são as indagações. Aí ele diz: quando vier o tempo da opressão, aviva a tua obra, torna a dar a nós outros vida, alegria por servir ao Senhor, e faz mais no tempo do resgate, notifica a obra. Depois você lê o Salmo de número 126, e aqui eu termino. Quando o Senhor trouxe de volta do cativeiro os habitantes de Sião, nós estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios em cântico de adoração ao Senhor. Parece que a nação está agora voltando ao tempo em que Abacuque escreveu, e Deus está dizendo: chegou o tempo do avivamento, chegou o tempo de retornar. Aí quando eles vão retornar, pastor Paulo, eles disseram assim: nós estávamos como quem sonha. É verdade, está acontecendo. É o que Deus vai fazer na tua vida a partir de quando você receber e entender o tempo dele. Quando os frutos começarem a voltar, você vai dizer: rapaz, não é brincadeira não, é verdade ou é um sonho? É tão grande o que Deus está fazendo, que eu estou como quem está sonhando. Aí ele diz assim: diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Sabe o que está cumprindo aqui? A oração de Abacuque. O que ele pediu? Faça notória a tua obra entre as nações pagãs que oprimiram, que desacreditaram, estão olhando dizendo: não é que eles estão retornando, não é que Deus é com eles. Você crê nessa palavra? Diz amém. O livro começa com um grito e termina com um cântico de adoração. Alguém gritou desesperadamente, e agora, porque entendeu a direção de Deus, ele termina dizendo: esse é o cântico que eu estou enviando para o cantor. Aí ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral. É lindo recitar esse versículo, é lindo cantar a canção inspirada nesse versículo, mas para ele cantar a canção, ele passou pelo processo de maturação, pelo processo de dormência, para entender que agora, mesmo em meio às más
circunstâncias, ele é apto a cantar ao Senhor. Diga assim comigo: a fé não é objeto de barganha. A fé é combustível para me conduzir à eternidade. Estão vendendo uma fé barata por aí, estão pregando uma fé mesquinha por aí. Diga para Deus que Ele tem que fazer porque você tem fé. Tem gente imprensando Deus e dizendo assim: eu tenho fé, tu tem que curar. Eu tenho fé, tu tem que me dar. Ei, que fé é essa? Fé não é objeto de barganha, pastor Paulo. Fé é combustível. Aí o escritor diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é a fé que me faz ter, mas é a fé que me faz alcançar o Deus que está disposto a me fazer andar sobre as minhas alturas. Fé é o combustível que me aproxima de Deus. Fé é o combustível que me eleva a Deus quando as circunstâncias adversas sobrevêm. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Feche os teus olhos comigo, eu quero orar com você. Kelemara Xandaraia, Terebacancho Remarasa. Deus, a tua igreja se reúne, o teu povo se reúne para exaltar o teu nome. Tu liberou sobre nós a palavra. O que vai gerar avivamento é a nossa fidelidade ao Senhor. Pode não ter vaca no curral, pode não ter, ó Deus, fruto na oliveira, pode se estabelecer enfermidade, desemprego, pode faltar alimento. Todavia, a nossa fidelidade nos conduzirá a Deus, e o tempo do avivamento se estabelecerá. Nos ajude, ó Deus, a nos manter fiel ao Senhor. Ajude essa igreja, ajude a nossa vida. Nós oramos e fazemos isso no nome de Jesus. Eu não sei se você faz isso, mas se você desejar, levante a sua mão bem alto e aplauda o Senhor com alegria. Declaramos ao trono dos céus, contemplamos o seu poder, damos graças àquele que vive, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Tudo que eu preciso está em ti. Não há outro, não há. Tudo que eu preciso está em ti. Não há outro, não há. Você crê que tudo que você precisa é Ele, está nele? Eu quero saber se há no nosso meio alguém hoje que deseja entregar a sua vida e confessar ao Senhor Jesus nessa noite como teu Salvador. Às vezes a gente ouve a seguinte informação: alguém deseja, ou exclamação, alguém deseja aceitar. Eu prefiro dizer se há alguém que deseja confessar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa ao Senhor diante dos homens também terá o seu nome confessado diante de Deus e dos homens.
Alguém que deseja confessar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Pastor, eu ouvi essa palavra e eu quero me tornar fiel à palavra de Deus. Eu quero confessar a Cristo. Eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero fazer parte desse povo que mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio às adversidades, sai da sua casa, vem para o templo para glorificar, para exaltar a Deus. Alguém que ainda não confessou ao Senhor e deseja hoje fazer isso? Se tiver, eu queria convidar você a vir até o altar. Nós vamos orar por você. Talvez alguém que deseja renovar-se com Deus, reatar a sua aliança com Deus. Talvez você está um pouco distante. Talvez você está como Abacuque. Por causa dos questionamentos e dos problemas da vida, você se distanciou. Mas você entendeu que o caminho para viver o avivamento, para tornar a ter vida e voltar a frutificar, é a fidelidade a Deus. E deseja hoje retornar a alguém. Se não tem, que Deus lhe abençoe e lhe dê uma outra oportunidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que tudo vá bem para a glória de Deus. Se esse é o tempo da maturação, aguarde, porque novos tempos virão, folhas viçosas e frutos virão. Enquanto isso, permaneça fiel a Deus até que Ele venha.